olha só. Quando a gente entra no site da Google, quando a gente entra no nosso navegador inicial, primeira página que costuma aparecer para a gente é essa da Google, né? E aí, para a gente acessar a nossa sala de aula, a gente precisa fazer o login aqui no cantinho, ó, no nosso e-mail institucional. Então, eu vou lá em fazer login, vou digitar o meu e-mail, que o meu já até aparece aqui, ó. Vou digitar a minha senha e vou seguir. Nossa, mas voltou para a tela inicial. É isso mesmo, gente, não tem nada de errado, tá? Porque o que vai mudar é isso aqui, ó. Vocês estão vendo que alterou de login para minha foto? E ao lado da minha foto, eu tenho o Google Apps, que são o quê? Os aplicativos da Google, que já vem junto com o Google Chrome normalmente, tá? No computador a gente não tem que instalar nada. Vai precisar instalar se você for usar do celular, mas isso eu vou falar mais tarde. E aí, quando a gente clica aqui, ó, nesses 9 quadradinhos do Google Apps, aparece a minha conta, meu Gmail, meu Drive, mas eu quero entrar no Google Sala de Aula. A tela inicial do Google Sala de Aula, de vocês que estão iniciando, vai aparecer sem nada disso aqui, ó. Isso aqui já são as turmas que eu criei, 2 que eu fui convidada a participar e 2 que eu criei para os cursos que eu dei hoje. Tanto é que, ó, você vê que nem tem aluno, tá? Essa aqui eu fui convidada a participar para auxiliar uma colega. Então, olha só. O que tem nessa tela inicial da sala de aula de vocês? Vai estar sem nada. Aqui no cantinho direito, eu tenho essas 3 linhas retas, que nela eu tenho turmas. Se eu quiser voltar para essa tela inicial, eu tenho a agenda Google, que vai estar relacionada ao meu e-mail. Eu posso ver as atividades pendentes de todas as turmas. E eu tenho aqui, ó, as minhas turmas, tá? Eu tenho turmas arquivadas que eu ainda não utilizei, tenho as configurações. Lá do meu outro lado esquerdo, eu tenho esse maisinho aqui, ó, que é participar da turma ou criar uma turma. Se você vai entrar como aluno, você vai pedir para participar da turma. E o professor da turma tem que te dar um código. Você só entra se o professor tiver te dado um código. Você vai digitar o código da turma e vai pedir para participar. O que nós queremos hoje é criar uma turma, tá bom? Aguenta mais um pouco. Ainda aqui a gente tem o Google Apps e tem a minha fotinho lá da minha conta. Então eu vou criar uma turma. O nome da turma é obrigatório. Então, aqui no caso, como é o curso de vocês, a formação de vocês, 4º e 5º ano. Sessão, assunto, sala, nada disso é obrigatório, porque depende da organização de cada escola. Às vezes o professor dá a mesma disciplina, por exemplo, história, né? E ele dá essa disciplina na sala 10, na sala 12, na sala 15, e aí ele pode colocar aqui. Tá bom? Por isso que tem esses outros itens. Então, eu vou só dar o nome, não vou colocar mais nada, e vou criar a minha turma. Tá demorando um pouquinho, mas aí, foi. A partir do momento que eu criei a minha turma, o que aparece de início na turma? Ó, o meu nome aqui, o nome da minha turma. Aqui é aquele mesmo menu, tá? Olha o que acontece se eu clicar em turmas. Ele volta, tá? E aqui nós temos os menus do Google Sala de Aula. Mural, atividades, pessoas, notas. Aqui eu tenho aquele mural de configuração, tenho o apps e minha foto. O que tem? Nós estamos no campo mural. O que tem nele que não vai ter no do aluno? Não vai ter isso aqui, ó, código da turma. Esse código da turma só vai aparecer para você, professor, e para os seus professores convidados.
Ah, eu estou fazendo uma apresentação e eu quero mostrar esse código da turma bem grande para não ter problema dos meninos verem. Você vem bem aqui, ó, nesse quadradinho. E ele vai aumentar. Você pode copiar, mandar pelo WhatsApp, tá bom? O link no Google Meet vai aparecer para você e não aparece para o aluno. Isso aqui que eu não vou entrar muito em detalhe, que é o quê? É você selecionar um tema, se você quiser mudar essa imagem de fundo, ou você pegar uma foto do seu computador, de repente você quer pôr uma foto da turma. Não vou entrar nisso aqui, porque não é o que vai interessar para a gente agora, tá? Aqui, compartilhe algo com a sua turma, todo mundo pode postar. Você pode postar, o seu aluno pode postar, e tudo que tiver nesse campo, que for postado nesse campo, vai para todo mundo da turma, aparece para todo mundo da turma, tá? A atividade que você fez, a última, sempre vai aparecer no topo desse mural, se não tiver muitos, se não tiver inúmeros comentários depois dela, normalmente fica a última atividade aqui em cima no topo, tá bom? O campo que mais importa para a gente agora, o campo de atividades. O que aparece nesse campo? Aparece o botão criar, aparece o botão Meet, que é para você fazer uma chamada no Google Meet. Aparece a Google Agenda. Teletrabalho é assim, né, gente? Aparece a Google Agenda, que é o quê? Ó? Se eu clicar, é a agenda, a minha agenda. E aí, eu posso colocar, ó, por exemplo, eu marquei a nossa reunião, olha só, ela está aqui aparecendo, eu estou no horário dela. Você pode adicionar aqui os compromissos para a turma. Como que isso aparece para o seu aluno? Vai aparecer a atividade que ele tem para entregar, vai aparecer os prazos, ele vai receber notificação. Olha só que legal. Eu tenho bem aqui, amanhã, sábado, e eu quero criar uma videoconferência. Aí eu venho aqui, coloco o horário da videoconferência que eu quero, né? Se eu quiser adicionar os convidados, se não, eu vou lá, ó, crio, ou no Meet ou no Zoom e mando o link para o pessoal. Aqui vocês vão ter que fazer um teste, tá bom? Entre vocês. E tem a pasta da turma no Drive. Por quê? A pasta da turma no Drive é porque tudo que a gente faz aqui no Google Sala de Aula vai para o nosso Drive. Por isso a importância do e-mail institucional, porque ele tem memória ilimitada no Drive. Se a gente fizer isso no Gmail normal, o Gmail tem um limite de memória. E aí você não vai conseguir um limite de armazenamento. Meu marido está aqui me corrigindo. E aí você não vai conseguir a mesma quantidade que você consegue no nosso e-mail institucional, tá? Aqui no criar atividade, esse é o botão mais importante, no criar, é o botão mais importante que a gente vai ter hoje. Eu posso criar uma atividade com teste, uma pergunta para a turma responder, e aí eu vou fazer essa pergunta e cada um vai responder embaixo como se fosse comentário. Posso criar um material e reutilizar uma postagem, uma aula que eu usei em uma outra turma, eu posso utilizar nessa, tá? E criar um tópico. Eu acho muito importante criar os tópicos, tá? Então, por quê? Porque olha só, um tópico pode ser português. E eu adiciono ele. Ó, ele já apareceu aqui do ladinho. Outro tópico pode ser matemática. E eu adiciono ele. Não me deixem esquecer nenhuma disciplina. Outro tópico, história. Outro, geografia. Letra maiúscula, que tá tudo maiúsculo. Olha que eles vão aparecendo tanto na lateral quanto embaixo aqui. Ciências. O que eu estou esquecendo, gente? Artes.
Ensino religioso. Lembrei de tudo? Vai me ajudando aí. Ah, educação física. A Adriana mandou aqui. Acho que agora foi tudo. Então, olha só, eles estão aparecendo aqui nos tópicos. Se eu clicar só nesse aqui, ó, vai aparecer só o ensino religioso. Tá? Se eu clicar em todos os tópicos, vão aparecer todos aqui. Ah, Tayla, mas por que que você está criando isso? Porque nós vamos criar uma atividade agora e nós vamos dizer para o nosso aluno de que disciplina ela é. Então, eu peguei lá naquela adaptação curricular que eles mandaram para a gente, eu não me lembro agora se era para a turma do quarto ou do quinto ano, que na segunda-feira teria uma aula de matemática trabalhando dezena de milhar. Então, a nossa atividade hoje vai ser sobre isso, tá? E eu vou criar uma atividade, tá? Vou dar um título para essa atividade. Por que que é importante o título? Você vai colocar o conteúdo que você está dando, porque facilita do aluno se localizar. Então, dezena de milhar. As instruções. Essas instruções, vocês vão estar mandando um roteiro para o aluno e para a família de como vocês querem que eles procedam no decorrer dessa atividade. Olá. Como vocês querem que eles procedam no decorrer dessa atividade? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que o meu aluno assista ao vídeo matemática básica. Eu gosto de pôr o nome todo, mas aí eu vou colocar só matemática básica. Depois, eu quero que ele assista ao vídeo quinta ordem, dezena de milhar. Depois eu quero que ele responda o documento em anexo. Tá faltando um ponto e vírgula aqui. Depois eu quero que ele faça um joguinho que tenha a ver com o conteúdo. Tá? E aí, no caso do quarto e quinto ano, eu achei 3 jogos, eu vou disponibilizar os 3 dentro desse conteúdo. Tá, mas é só isso aqui? Não, agora eu tenho que adicionar tudo isso para o aluno. Então, olha só, assista ao vídeo Matemática Básica, né? Então, eu vou procurar esse vídeo. Eu tenho que ir aqui, ó, em adicionar. Eu tenho que adicionar esse material para os meus alunos. E aí, ele pode ser adicionado pelo Google Drive, se eu tiver salvo no meu Drive. Ele pode ser por meio de um link, um arquivo do meu computador ou do YouTube. No nosso caso, nós vamos colocar um vídeo do YouTube, tá? E aí eu pesquisei assim, dezena... aqui ó, tem pesquisa de vídeo URL. Pesquisa de vídeo é se você quiser já através da plataforma fazer essa pesquisa. Então, você vai colocar... Eu vou pesquisar o que eu pesquisei ontem, né? Dezena de milhar. E vou aqui pesquisar. Vamos ver se aparece o mesmo vídeo. Aqui, ó. O que eu quero é esse aqui. Matemática básica, aula 2. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Vou colocar
o vídeo. Ó, eu não sei se eu fui muito rápido, mas eu vou fazer de novo, porque tem outro vídeo. Assista ao vídeo quinta ordem, dezena de milhar, porque esse aqui está falando da unidade. Então, esse eu quero pôr de outra forma. Eu vou entrar lá no meu YouTube e vou pesquisar o meu vídeo, tá? Aqui, gente, eu já sei os nomes, porque eu já pesquisei tudo isso ontem para a gente acelerar. Peraí. Deixa eu ver se eu acho o mesmo vídeo que eu tinha encontrado ontem. Às vezes é abrindo um. Aparece alguns vídeos de professores que a gente está. Nossa, a primeira vez que tá aqui. Já ia falar, Rô, que era a primeira vez que dava errado de eu não encontrar. Aí aqui é um videozinho que alguém gravou em casa mais simples, mas eu achei a explicação bacana. Eu vou aqui em cima, ó, no endereço do vídeo, vou copiar e volto para minha plataforma. Eu vou adicionar ele, ó, adicionar. Ele é do YouTube, então, YouTube. Só que dessa vez eu não vou pesquisar o vídeo aqui, eu vou por URL. E aí eu colo o que eu copiei de lá aqui. Por que que eu gosto de utilizar esse recurso da URL? Porque às vezes eu tenho uma dificuldade de localizar o vídeo quando eu pesquiso direto na plataforma. Às vezes ele me aparece com português de Portugal. Então eu muitas vezes pesquiso no YouTube e coloco o link na URL aqui. Coloquei, ó, adicionar aqui embaixo. Ah, você Coloquei. vai fazer? Oi? Eu já sei fazer. Ah, coloquei o segundo vídeo. Eu quero que a criança responda um documento em anexo. E agora eu vou criar esse documento. Gente, esse documento pode ser feito no Word? Pode, mas a gente identificou na aula anterior, né, Rô, uma dificuldade maior da criança responder quando esse documento é feito no Word. Então, eu vou criar uma atividade aqui, ó. Criar documento. E aí, ele está criando o meu documento. Você vai fazer lindamente o seu cabeçalho da sua escola. Aqui, você vai colocar o nome da atividade, que no nosso caso, dezena de milhar. E vamos pesquisar uma atividade para fazer. Eu já tenho uma aqui, vou só abrir para vocês verem. Eu quero fazer essa atividade aqui. Foi a mais próxima que eu achei, tá, gente? Apesar de ser unidade de milhar, porque os de dezena mesmo, eu achei com a imagem muito embaçada. Então, eu vou usar esse e vou fazer adaptações. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Você tem a opção de baixar. Pesquisou sua atividade na internet? Você tem a opção de baixar esse aplicativo, ó, fantástico, chamado Lightshot, que é uma ferramenta de captura de tela. Para que, Tayla, que eu vou querer baixar esse treco? Meu computador já tem tanta coisa. Porque através dele, você pode fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar o print da tela e vou selecionar só o que eu quero dela. Copio. Opa, que é outra coisa que não tem nada a ver com vocês. E colo lá no meu documento. Vamos ver qual era o enunciado? Decomponha os números em unidades, dezenas, centena e unidade de milhar. Então, eu vou lançar lá o meu enunciado.
Eu vou deixar só decompõe os números. E aqui, gente, eu prefiro, tá? Aí vai ser um teste de cada um de vocês. Colocar a tabelinha. 1, 2, 3, 4. Inserir uma tabelinha. Vamos ver se dá certo. Ai, Rô, parece que com esse aqui não vai dar. Esse aí não quer ir, né? É porque esse aqui ele é muito específico, né, Rô? Mas aí vamos fazer aqui uma adaptaçãozinha para ele. Deixa eu ver como que eu vou adaptar. Vamos inserir a tabelinha. Vamos colocar o número 2. Opa, deixa eu mesclar isso aqui. Como eu passei já desde o início para vocês, eu não sou especialista. Então, aqui, mesclar. Fica com o botão direito para mesclar. Vamos decompor o número 2356. E aí eu quero qual é a unidade, qual é a dezena, qual é a centena e qual é a unidade de milhar. Eu sei que não é o ideal, porque o ideal era a gente conseguir fazer aquele lá bonitinho, né? Vou nem usar isso aqui. E aí o aluno vai digitar aqui o que que é. Uma outra parte que tem na nossa atividade é essa imagem aqui, ó. 7.318 para ele colocar no quadro de valor numérico, né? Que é bem mais fácil até de fazer do que a decomposição. Por quê? Porque eu posso criar o quadro de valor numérico facilmente com a tabela. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. E aí eu posso colocar. Vamos centralizar para ficar bonitinho. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. E dá um número para ele. Vamos inserir um ali em cima para dar esse número para ele. Que era qual? 7, 3, 1, 8. 7, 3, 1, 8. Eu posso acrescentar aqui, né? O 1, que eu quero trabalhar a dezena. E a criança vai responder. Qual é a vantagem do Google Drive? Eu não preciso salvar nada. Tudo que eu fiz já está salvo aqui, ó. Tá? Ah, eu quero pôr um frufru. Vamos pôr um frufru nessa atividade? Deixa eu pôr esse Minion aqui nessa atividade, para ficar bonitinho. Eu gosto de usar aquele esquema que eu falei para vocês, Light Shot, tá? Então, eu vou copiar a imagem, ou fazer o print no Light Shot. E vou colocar esse desenho bonitinho aqui pra gente. Já salvou, ó, a última edição há alguns segundos, eu fecho. Ele já está aqui. E aí eu vou escolher se o aluno pode visualizar, ou seja, ele não pode mexer em nada, ele só vai ver esse documento. Isso se aplica se você quiser que ele leia um texto, por exemplo. Se ele pode editar o arquivo, aí tem que ser um trabalho coletivo. Por quê? Porque todo mundo vai escrever no mesmo arquivo. Nesse caso, eu quero fazer uma cópia para cada aluno. Então, eu vou pedir para fazer uma cópia para cada aluno. Eu vou explicar para vocês agora o que isso aqui acarreta para a criança, tá? Quando você faz uma cópia para cada aluno, e aí eu vou colocar aqui esta atividade que esse professor fez.
Simetria. Ele botou o vídeo e pediu para responder a atividade em anexo e a página 69 do livro. Quando ele abre, professor, abre, ela tá assim em branco. Olha como ficou bonitinha a atividade dele. Isso aqui é 4º ano. Porém, eu quero ver os alunos que fizeram. Então, olha só, esse aluno aqui fez. O João. Olha que gracinha que aparece a atividade do João para mim, ó. As respostas dele. Tá vendo? Ele nem colocou letra maiúscula, respondeu tudo minúsculo mesmo, mas respondeu. Ó. Tudo respondidinho. Então, quando eu faço uma atividade para cada aluno, olha aqui, ó, uma atividade para cada aluno. Cada um deles tem as suas respostas, tá? E aí tem 2 aqui, ó, que não entregaram, que estão pendentes. Então, por isso a importância da gente fazer, quando você quer que o aluno responda, faz uma cópia para cada aluno. E o último ponto que eu coloquei, se divirta com o jogo. E aí, vamos lá. Eu achei 3 links para vocês. O primeiro link foi material dourado online, que é da educação dinâmica. Peraí. Que é esse aqui, ó. O primeiro que aparece quando você pesquisa, jogo educativo material dourado virtual. Vamos clicar nele. Eu sempre testo os jogos antes de colocar na plataforma para os meninos. Por quê? Porque ontem mesmo eu vi jogo de educação infantil que eu achei muito difícil eu entender o comando, imagina a criança. Então, olha só, forme o número 14. Então, ele tem que arrastar as barrinhas. Aqui é se você quiser ainda, né, retomar com eles o conceito do material dourado. E aí ele vai subindo de dificuldade. Tá vendo aqui as estrelinhas, ó? São os níveis de dificuldade para a criança identificar o material dourado. Então, eu quero 157. Então, eu tenho que pôr uma plaquinha de 100. São 5 plaquinhas de 10. Tá faltando 3 bloquinhos aqui de unidade. Tá? E aí já vai me passando para outro número. O que eu vou fazer para inserir esse link? Eu vou copiar ele aqui em cima. Volto na minha plataforma, adicionar. Eu vou adicionar no Drive? Não, eu vou adicionar link, porque é o link de um site que eu estou colocando. Colo ele aqui e adiciono o link. Ó, ele já apareceu. Outro jogo bacana que eu achei para o 4º e 5º ano em cima disso. Blocos espaciais do Escola Games. Ele, normalmente, esse site Escola Games é só jogo educativo, é jogo que dá para aproveitar nas nossas aulas. Qual é o problema dele? Esse aqui, ó. Se a pessoa não autorizar o Adobe Flash Player a rodar, ele não roda, ou se ela não tiver instalado. Então, se o seu aluno for utilizar do celular, ele tem que instalar, tá bom? Eu vou até desligar o áudio aqui. E aí, os blocos espaciais. Ele me dá os bloquinhos e eu tenho que falar qual é o número. Ele me disse se eu acertei, ele me disse se eu errei. Vou fazer um errado aqui para vocês verem. Fazer um errado. Vamos botar aqui 52. Opa. Ele nem vai, tá vendo? Ó? Aparece aqui, ó.
E se eu botar, ó, ele não segue. Esse dos blocos espaciais também quero colocar lá, então eu vou copiar e vou adicionar o link. Já está lá embaixo. Olha que aula grande que está ficando essa. E o último, vocês foram os que eu mais consegui achar jogos. Porque tem muito jogo legal para vocês. O último foi uma atividade já pronta nesse site aqui. Atividades educativas. Foi essa aqui, formando unidade de milhar. E aí, eu não sei como que eles fazem isso, mas aqui você já escreve, olha, a unidade. O número correspondente, né? 1000. Aí eu vou respondendo aqui, ó. A criança vai respondendo e no final ela pede para verificar, ó, e dá uma pontuação. O que eu faria com os meus alunos? Eu pediria para eles responderem e tirasse uma foto da pontuação que eles conseguiram, por exemplo, para me enviar. Isso pode ser feito com todos os jogos, fazer um vídeo seu jogando, me mostrar, tirar uma foto de que nível você conseguiu chegar, tá bom? Esse daqui também eu quero colocar lá, então eu venho adicionar um link e adiciono esse jogo. Tyler, eu só posso adicionar coisas da internet? Não, você pode adicionar coisas do seu computador. Aqui, ó, arquivo, ou do seu drive. O que eu tenho observado? Que alguns vídeos, quando eu salvo no meu computador e coloco direto na plataforma, alguns pais estão tendo mais dificuldade em carregar esses vídeos, mesmo que seja um vídeo que já esteja no YouTube. Então, eu estou preferindo colocar vídeos que estão no YouTube. E aí, se você é professor, você quer gravar o vídeo para pôr para sua turminha, nada impede que você coloque aqui não, tá? Só que pode acontecer do aluno ter um pouquinho mais de dificuldade de carregar esse vídeo. O que que eu fiz com os meus? Eu postei no YouTube e do YouTube coloquei aqui, um vídeo meu mesmo, tá? Aqui, para quem vai essa atividade? Vai para o quarto, quinto ano? Vai para todas as minhas turmas? Você pode mandar para todas as suas turmas se você quiser, tá? Vai para todos os alunos ou é uma atividade que eu adaptei para um aluno meu que é TEA, por exemplo? Aí eu posso selecionar só ele. Vale ponto? Não, eu vou fazer ela sem nota. Eu vou colocar uma data de entrega nela. Eu quero que todo mundo me entregue na terça-feira, dia 23. Não defini horário. E um tópico, ela é uma atividade de matemática. A rúbrica, você só acrescenta se quiser, que é a sua rúbrica. Eu vou criar a atividade? Pode. Só que no momento que você criar a atividade... Gente, deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Tá bombando. Ela automaticamente aparece para os alunos, tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de programar. Por que programar? Porque eu escolho o dia e a hora que essa atividade vai estar disponível para o meu aluno. Eu posso deixar ela prontinha e ela não aparecer hoje para ele. Ou eu posso salvar o rascunho. Eu comecei, mas não terminei essa atividade hoje, vou salvar rascunho. Tá? Nós vamos programar. E aí eu vou escolher que ela vai aparecer na segunda-feira, às 8 da manhã, para a minha turma. Programei. Olha aqui como é que ela aparece, dezena de milhar, programado para 22 de junho. Isso daqui, o seu aluno não vai ver. Só quem vai ver é você. Então, você pode deixar a semana inteira programada, se você quiser. Você pode deixar um mês programado, se você quiser. Tá bom? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês. Incrível.
Olha o que que ela fez. Ela já tem a aula dela programada até o dia 26 de junho. Se ela quiser alterar, ela altera. Se ela quiser acrescentar alguma coisa que ela achou legal, ela edita, tá? Aqui. Mas essas que estão em cinza claro, o aluno não vê. Só quem é professor da turma. O que o aluno vai ver são essas aqui em cinza escuro, ó, porque já tem data de entrega, já foram atribuídas, tá? E olha a divisão, ó, matemática, natureza e sociedade, artes, tá? Pelas disciplinazinhas que ela trabalha. Tem alguma dúvida, gente? Tayla, reforça aquele ponto que você fala que dá para enviar atividades pontuais para alguns alunos, porque a gente sabe que a realidade do quarto e quinto ano às vezes são um pouco complicadas, porque tem alunos ainda em processo de alfabetização, né? Que às vezes não está ainda no ritmo da turma. Então, muitas vezes dá para fazer essas atividades diferenciadas e enviar para alunos específicos, né? Uhum. Olha só, Rô. Aqui, ó, é nesse cantinho aqui. Eu vou enviar para todos os alunos, ou eu vou selecionar. A Alice não precisa dessa, a Amanda não precisa, a Kátia não precisa. Ou eu posso tirar aqui e falar, ah, não, é só um aluno que precisa. Vou mandar só para o Alisson. Só ele vai receber essa atividade no dia e horário que você programou, tá bom? Então, assim, isso é muito importante para quem tem algum aluno, né, com uma dificuldade, ou uns alunos muito na frente, uns alunos muito atrás, isso pode ajudar vocês, tá bom? Uma coisa muito importante que eu queria mostrar para vocês, que na minha sala eu ainda não vou conseguir, porque eu não entendi a pergunta. Como os professores que vão criar atividade extra podem passar para os professores regentes? Você pode ser um professor auxiliar da turma. Se ele te convidar para a turma como professor, você pode colocar direto na turma, tá bom? Olha aqui nas pessoas, nessa nossa Mãe, posso turminha. falar só um pouquinho? A Pode. pergunta é o seguinte: aqueles professores readaptados, os professores que estão fora de sala, que vão criar atividades de apoio. Esses professores não vão estar na turma, né? Ou eles podem ser convidados. Como é que Pode, deve. eles podem ser convidados. Olha só, aqui em Pessoas, essa é a visão do professor lá na outra escola que eu assessoro. Aqui em Pessoas, nós temos os professores. Eu sou a dona da turma porque eu criei a turma. Então, olha só, tá vendo que esses três pontinhos aqui não aparecem no meu nome? Porque eu não posso ser excluída da turma. Eu sou a toda poderosa. Mas eu tenho outros dois professores na turma que são meus auxiliares, ó, que eu posso enviar e-mail, eu posso remover, às vezes o professor sai da escola. Posso tornar essa pessoa também proprietária da turma, tá? E para convidar um professor, você vem aqui, ó, convidar professores. Quem você convidar por aqui é professor da sua turma, tá? Ó, tem dois convidar: o convidar professores e o convidar aluno. Se você convidar ele como professor, ele vai ter acesso a tudo isso que eu estou te falando. Ele vai ver o que está programado, o que está atribuído, tá? Se você o convidar como aluno, ele não vai ver tudo que você vê, tá? Então, olha só, aqui nos alunos, eu vou mostrar a turma do meu filho, porque quando a gente vai mostrar essas coisas, a gente mostra o nosso filho. É uma turminha pequena, são crianças de 2 anos, mas eu preciso mandar um e-mail para a Tayla, porque o Christian não está fazendo as atividades. Olha só, selecionei e vou enviar um e-mail para esse aluno, vou remover ou vou ignorar. Eu nunca usei o botão de ignorar, não sei como ele funciona. Mas já removi aluno por cancelamento, por N situações, e já enviei e-mail, tá? E aí uma coisa muito importante, Tayla,
A conta do SE não dá acesso a e-mail. Só que esse e-mail que você envia aqui, ele é da plataforma para o seu aluno. Ele vai aparecer como uma notificação no Google Sala de Aula do seu aluno. Ele não fica na sua caixa de saída de e-mail, tá? E aqui notas. O que são as notas? Aqui é a frequência. Tá vendo as crianças que estão pendentes? Essa pendência significa falta, tá? Então, olha só. Ah, eu quero ver do Christian. Christian, meu filho. Olha aqui quantas faltas o Christian tem. 1, 2, 3. Ele tem 3 faltas, tá? Ah, essa mãe, essa criança, eu preciso que ele verifique que ele tem atividade pendente. Eu quero mandar um e-mail só para ele. Olha aqui no cantinho, ó, enviar e-mail para os alunos ou os responsáveis. Clico aqui, digito a minha mensagem, envio ou incluir um resumo sobre o trabalho, sobre os trabalhos do aluno. Eu mandei para os pais isso aqui, ó, esse resumo do meu aluno. O que ele está pendente, o que ele não está. E aí, olha aqui como vai aparecer para o pai. Ó, já chegou. Lá na escola, gente, como a Google tem todo um processo de cadastro e ela dá autorização provisória para a gente usar, a gente começou usando o Gmail e a gente não quis fazer essa migração dos alunos agora, que o objetivo era que eles aprendessem a plataforma. Essa migração de e-mail institucional a gente vai fazer o ano que vem. Então, olha só, eu sou a mãe do Christian e eu recebi aqui, ó. Olha o relatório de atividade dele. Olha, o Christian está fazendo atividade com atraso. O Christian está com atividade pendente. Isso daqui eu mandei para o pai. Você pode mandar semanalmente, você pode mandar toda vez que o menino atrasar uma atividade, é opção sua, tá? Outra coisa que você pode fazer como professor agora. Você quer ver todas as atividades desse aluno? Tem 2 devolvidos. Um é que ele te devolveu. Você quer ver o que ele te devolveu? Você quer ver o que você já devolveu para ele? Ou você quer ver só as atividades que ele tem pendentes? Você pode fazer isso também, tá bom? Eu acredito que eu lembrei de tudo. Aqui não vai aparecer, ó, porque eu não tenho, só tem eu na turma, mas eu posso convidar professores a adicionar os meus alunos. E não vai aparecer a nota porque não tem aluno na minha turma, tá? Por isso que eu pedi a licença para utilizar aquela outra. Sites que eu acho bacana para vocês. Esse é Atividades Educativas. Vou abrir. Oi. Eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei se você falou, que tem a questão quando vai fazer atividade lá, porque tem os tópicos, você pode montar os tópicos e aí sempre acrescentar uma nota, porque o próprio Google, ele monta uma planilha para você, com o nome de alunos e a nota que você atribuir lá para a atividade. Não sei se você falou. Então, aqui, quando você fala aqui que eu vou criar atividade, né? Por exemplo, vou editar isso aqui. Isso, aí tem lá... Isso aqui, não é? Do lado, de notas. Sim, e eu posso pôr com tópicos, aí você vai sem criando nota. os tópicos. O próprio sistema, ele vai organizando os tópicos para você. Português, matemática, história, geografia, ciências, igual o nosso, que é uma turma única, e as meninas já tem o tópico, a atividade já vai para aquele tópico. Isso, eu coloquei aqui, ó. Inclusive, eu criei esses tópicos no início, um por um, para mostrar como cria. Ah, então tá bom. Tá Porque bom? eu cheguei... E aqui, Lene, eu optei por deixar sem nota, porque a gente não utiliza nota, mas nada impede que vocês façam alguma coisa só para vocês. Mas o bom da nota aí é pela tabela que ele monta para a gente, porque aí você tem uma noção dos alunos também que estão fazendo e que não estão fazendo. Mas ele monta independente de você dar nota.
Deixa eu te É, mostrar aqui. eu já vi Ó, também, só que fica sem a nota atribuída, né? quando você não dá nota, deixa eu ver aqui, é porque a Poli nunca lembra. Eu já Mas vi. quando você não dá nota, deixa eu ver, a Ruth lembra sempre, ela só dá mesmo quando. Ele vai ficar com esse tiquezinho aqui, ó. Pois É uma é. atividade sem nota quando aparece assim, Uhum, tá fica o bom? tiquezinho dele. Uhum. É, eu queria dar Eu estou com a sugestões de. dúvida também, Thalia, só uma pergunta, em relação aos alunos que a gente não conseguiu contato ainda, né? E em relação aos alunos que não vão fazer as atividades impressas. O nome deles podem continuar na turma e eu vou colocando como ou não? Essas atividades impressas vai ser corrigida não pela plataforma. Lene, a instrução que a gente vai dar e aí já vai depender de cada escola. No Tá. 510, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos adicionar todos os alunos na turma, os que a gente conseguiu os contatos e os que a gente não conseguiu. Por Beleza. quê? Porque é o controle da secretaria. A Secretaria de Estado de Educação, ela tem todo e total controle dentro Uhum, dessas nossas plataformas. Então, ela pode acessar a nossa plataforma, ela pode olhar os alunos, que foi o que eu fiz aqui e mostrei para vocês. uhum, E aí, ela é a detentora dessas contas, né, no caso. Aquele aluno que ficar pendente direto, como é a frequência do aluno, você lembra que a uhum, gente vai ter que justificar em relatório que aquele aluno foi uhum, atendido por atividade impressa? uhum. Então, o ideal é que ele conste mesmo como pendente aí. Porque imagina Tá só bom. se você colocar ele com atividade impressa e de repente o bonito aparece acessando a plataforma porque o coleguinha falou que você mandou um jogo, né? Uhum. Tem tudo isso, a gente sabe que tem. Aham, porque Então, na verdade, eu lancei todos os meus alunos. Eu estava com essa dúvida, se ia ter que tirar os alunos ou não. Mas aí entendi agora. não, o ideal é você lançar todos, que você vai Tá fazer o bom, controle de frequência da turma por aí, tá bom? tá bom. Uhum. Então vamos lá. O site 1, atividades educativas. Site 2. Eu vou. Escola Games, aqui, ó. É só jogo educativo, tá? Site 3. H-Virtua. Esse daqui é para quem está com os alunos assim mais fraquinhos. Mas ele tem atividade de educação infantil, ó, que já trabalha palavrinha, que trabalha jogo da memória, trabalha os opostos. Então, ele, ó, tem aqui, ó, sugestões também de turmas, tá bom? Ah, deixa eu ver se eu esqueci algum. Aquele do material dourado é no atividades educativas que você mostrou? Não, aquele lá é educação dinâmica, mas eu não olhei o site, Rô, É que eu vou estava aqui pesquisar anotando no aqui. chat para eles. Eu não. Aqui, ó, educação dinâmica, jogos educativos. Então, assim, como que pode ser trabalhado esses jogos? Ele pode substituir uma atividade? Depende de como você vai pedir isso para o aluno. Você vai pedir uma foto de que nível ele conseguiu chegar, você vai pedir, ó, ele tem mesmo, tem bastante, tem inclusive capitais do Brasil. É porque como eu pesquisei direto o material dourado, eu nem olhei os outros jogos. Ellen, como faz para migrar uma turma para outra? Você vai adicionar os alunos, tá? É aqui, ó. Você vai aqui em pessoas e vai adicionar os alunos. Aí você digita o endereço e convida. Digita o endereço, convida, tá? Ou, opção número 2. No momento que a Secretaria de Educação liberar para a gente entregar esse acesso aos alunos, você orienta eles da forma que eu orientei vocês a entrar no Google Sala de Aula pelo código da turma. Tem essas duas opções, tá? O aluno pode estar em 10 turmas.
assim como eu estou em várias, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Eu vou parar aqui a exibição para Fala um poder pouquinho olhar para um pouquinho. eles como vocês do 510 estão se organizando, com as turmas, com os professores. Às vezes pode ajudar aí na organização das escolas. Então, gente, lá no 510, nós fizemos uma votação, né? E nós vamos ter turmas coletivas, ou seja, todos os quintos anos vão formar uma turma só. Qual foi o objetivo quando a gente fez isso? Como está todo mundo no processo de aprendizagem, às vezes o professor tem muita dificuldade, às vezes ele passa 2 dias fazendo uma atividade só, porque talvez ele queira gravar um vídeo, talvez ele queira montar um material mais específico. E aí, nós fizemos assim para que eles pudessem dividir as tarefas. Algumas turmas, foi o caso do quarto e quinto ano, optou por dividir disciplinas. Então, a gente vai acompanhar aquele mesmo cronograma das teleaulas, e aí, quem pegou História e Geografia vai postar todas as aulas de História e Geografia. Quem pegou Português, que é uma disciplina pesada, tem mais conteúdo, vai postar todas as aulas de português. A gente deixou o grupo se organizar dentro de cada segmento, Rô. Então, o quarto ano a gente sentou só com o quarto ano, elas escolheram como que elas queriam se organizar. É claro que a gente foi dando uns direcionamentos para tentar ficar o mais próximo possível as turmas umas das outras, né? Na correção, cada professor tem que corrigir do seu aluno. Então, assim, o que vai dar trabalho nas nossas turmas do 510? É que na hora da correção eu tenho que procurar o meu aluno para corrigir. Mas na questão do trabalho coletivo, vai ser bem coletivo mesmo, para um tentar ajudar o outro nesse momento de dificuldade. Sanou a dúvida, Rô? Sim, eu acho bacana porque, assim, todo mundo está aprendendo, né, a lidar com essa ferramenta. Então, realmente vai ser um desafio. A gente vai ter que pensar em várias aulas, com várias disciplinas. Queria só que você falasse por que você montou a atividade já no Google, né, lá no Drive, e não no Word. Porque, às vezes, Tá. pode não ter ficado muito claro. Eu vou mostrar o que eu fiz no anterior, Rô, que é para não levar tanto tempo, tá? Porque se eu ainda for montar a atividade... Não, é só exemplificar mesmo de forma simples. Você tem já... Gente, oi. Qual é o seu canal no YouTube lá? Porque o pessoal, de repente, vai querer acessar o vídeo depois. Gente, o meu canal no YouTube é Tayla Caroline, só que olha só. Meu canal no YouTube é canal bem de professora mesmo. Se vocês acessarem ele hoje, só tem coreografia de menino. Então, assim, hoje é a primeira vez que eu estou fazendo alguma coisa diferente nesse sentido, assim, de formação para professores. Eu ainda vou editar, né, esses vídeos, vou pedir a ajuda aqui do maridão, que se não fosse ele, gente, ajuda demais. Rô escreveu meu nome errado, mas eu vou mandar aí direitinho. Para poder postar para vocês, para poder colocar para vocês esse material para ajudar vocês. Mas independente do meu material ou não, existem diversos tutoriais no YouTube que podem ajudar vocês, tá? Não só vocês, mas os pais. Vamos já falar disso também. Eu vou lá para o curso do BIA, para a turma do BIA, para mostrar para vocês essa questão da atividade. Eu fiz uma atividade no Word, rapidinho aqui com elas. Ó, foi essa aqui, alfabeto teste. Que era para eles colocarem, né, as iniciais dessas imagens. Então, aqui seria a letra A, aqui seria a letra B, C, e assim sucessivamente. No Word, super fácil. Eu coloquei caixa de texto e a criança vai digitar, né? Só que o que acontece com essa atividade quando eu jogo ela lá na plataforma? Ó, eu joguei ela aqui no de artes,
Só para mostrar para os professores que, dependendo do tópico que eu escolho, a atividade vai ficar separadinha, tá? Eu pedi para ver a atividade. Primeiro, que ela abre como se fosse um PDF. E aí, a criança tem que vir aqui, ó, abrir com documentos Google, para ela se tornar editável. Esse é o primeiro ponto de quando você faz no Word. O segundo ponto de quando você faz no Word. Lembra que aqui no Word era só eu clicar na caixinha e digitar? Olha o que acontece com ela aqui no Drive. Eu tenho que clicar na caixinha, eu tenho que vir editar, eu tenho que clicar nesse quadradinho que aparece para mim e depois eu posso digitar a letra. Olha o quanto isso se torna complexo para a criança. Então, o que a gente fez com esta atividade? Vou fechar aqui e vou abrir essa mesma atividade que eu fiz direto no Drive para facilitar a nossa vida. Eu joguei ela numa tabelinha, ó, fiz uma tabela, fui colando as imagens dentro da tabela e a criança vai editar dentro da tabela. Isso, gente, é vida, porque já pensou a criança fazer todo aquele caminho porque você fez a atividade no Word? Outra coisa importante, não existe, gente, a possibilidade da gente pegar, ó, aquela atividade lá era essa aqui, essa imagem. Pegar essa imagem e colar, porque ela não vai permitir a edição da criança, tá? Aqui, para quando a gente vai imprimir, é maravilhoso. Mas, como a gente precisa que a criança edite, essa atividade aqui mesmo, eu fiz ela toda dentro de tabelinha aqui, bonitinha, para facilitar a vida dos meus alunos, tá? Tinha uma coisa que eu queria comentar e eu esqueci. Deu branco aqui agora. Para o tema, deixa eu ver se eu te lembro. Ai, amiga, foi alguma coisa que eu falei na live anterior, que era importante, assim, para esclarecimento. Mas vamos lá, vem para a dúvida, quem estava querendo falar. Ayla. Oi, Tayla, Oi. Eliane. Oi, Mostra Eli. pra gente um exemplo de correção, como é que aparece a correção pra gente, como a gente faz, como fica devolvido pro aluno, Tá. por favor. Eu vou precisar entrar na turma lá da outra escola, porque essa aqui não tem aluno, tá? Exemplo de correção. Estou entrando aqui no trabalho do Christian, tá? Então, peraí, deixa eu fechar um monte de coisa que eu abri aqui. E vou entrar lá na turma do Christian, que é maternal, que quando a gente vai expor alguém, a gente expõe o nosso filho, não expõe o dos outros, não. Filho de professor sofre, né, gente? Olha só, a atividade do Christian. Essa daqui, ó, letra F. Eu clico nela, vai abrir aqui o que o Christian me anexou, e eu peço para ver os detalhes. Quando eu peço para ver o detalhe, eu posso, por exemplo, abrir a imagem, que era aquela lá que já estava aberta, né? E aí aqui eu olho, ó. Se tem 3 anexos, eu vou mudar os anexos aqui para olhar. Então, no caso dele, essa atividade dele era a letra F, a gente tinha que fazer uma formiguinha de tampa de garrafa. Como ele é educação infantil, a professora sempre pede para a gente mandar a foto dele fazendo, que é para não ficar aquela coisa perfeita, mas que foi a mãe pedagoga que fez. Então, ela vem aqui, ela olha que foi ele que fez, que a gente só ajudou. Ela dá a nota, se for valendo nota. Se não for valendo nota, eu coloco um comentário para a criança. Eu posso adicionar aqui também, ó, o comentário, tá? Adiciono o comentário. Parabéns. Observe questão tal. E eu devolvo para o aluno. Tá?
No momento que eu devolvi para o aluno, é porque essa atividade foi corrigida, já foi vista por mim, eu estou devolvendo para ele ver se ele cometeu algum erro. Outra atividade do Cris que eu posso mostrar para vocês, que eu acho válido talvez vocês tentarem em algum momento, porque tem alunos especiais na turma. Olha só, ela manda as atividades de coordenação motora. Vamos ver o detalhe da atividade, as instruções. Olha só. Ela pediu para trabalhar a coordenação motora e atenção. Aí, olha só, mandou o passo 1. Você vai utilizar um rolo de papel toalha, papel higiênico, tananã. E aqui o trabalho do Christian, que já foi um vídeo. Que era o quê? Ele tinha... Eu vou mostrar o vídeo original para vocês, que o nosso não ficou muito bom, não. Cuidar de menino e tentar gravar vídeo não é muito fácil. Qual era... Não ficou nada bom, né? Falar a verdade. Qual era a instrução? Olha o que ele tinha que fazer no vídeo. Jogar a bolinha dentro do cano e conseguir pegar com a tampinha. É uma atividade de coordenação motora que, de repente, se aplica à classe especial, né? Algum aluno que precisa desenvolver coordenação motora grossa. E aí a gente tinha que aplicar isso aqui com ele. E aí ela sempre pede para a gente devolver um vídeo ou alguma coisa. E a visão de quando o aluno devolve é essa. Você pode vir aqui no aluno especificamente e olhar a atividade dele. Ou na hora que você tem lá a atividade, por exemplo, artes, criatividade, que ela mandou. Eu peço, aqui já aparece, ó, quantos foram entregues? Nenhum. Quantos foram atribuídos? 4. Tá? Para você que vai aparecer isso, para o aluno não aparece, não. Transporte aéreo, eu queria ver um que já passou a data de entrega. Aqui, 4 de maio, dia do trabalho. Foi um trabalho entregue e um atribuído. Então, esse trabalho foi específico para 2 crianças, ó, e só uma devolveu, que foi meu filho. E aí ela também... Ela clica no trabalho, ela vê o vídeo, ela adiciona a nota. Eu adicionei um comentário, ó, que a gente botou um quadrilhão de coisa aqui. Ela pediu para colocar uma possibilidade do que ele podia ser quando crescer. A gente botou um monte de coisa. Ela pode dar a nota, ela pode adicionar o comentário. Essa é a correção, Eliane. Se você achar que tem a necessidade de uma coisa mais individual com o aluno, aí talvez seja o caso de se pensar numa videochamada, né? Uma coisa bem pontual mesmo, tá bom? Ok, tá, esclarecido. Obrigada. Tem como compartilhar as atividades com outro professor, Ana, até porque você pode ser professora convidada. E aí, quando você é professora convidada da turma, olha só, vou voltar nessa parte. Eu sei que eu falei, mas eu vou voltar para esclarecer bem direitinho. Olha só essa atividade do alfabeto teste. Eu vou editar ela aqui. Cadê? Não, essa não, porque essa já foi. Eu vou editar essa daqui que está programada. Eu posso colocar ela para várias turmas, tá? Se eu quiser. Então, vamos lá. Eu fiz essa atividade lá na turma do Bia, mas eu quero reaproveitar ela lá na turma de 4º, 5º ano. Eu venho aqui em atividades, criar e eu vou reutilizar uma postagem. Que postagem que eu vou reutilizar? Vamos procurar aqui. Porque a pessoa tem... Ah, eu vou reutilizar uma atividade de quantificação lá da educação infantil. Eu vou lá, reutilizo ela. Fui rápido, gente. Ela já vai aparecer aqui com toda a programação que eu fiz, só que com uma nova turma.
E aí, como eu ainda não criei, nem programei, nem nada, eu não quero ela só para o quarto e quinto, eu quero ela também para o BIA. Todos os alunos, quarto, quinto ano e BIA. Então, precisando trabalhar a quantificação. Eu vou lá e programo ou crio. Aqui não vai autorizar a programar. Eu nem sabia disso, tá vendo? Tudo que é novo a gente vai aprendendo assim. Crio a atividade. E aí ela vai aparecer em todas as turmas. Tá bom? É assim que você compartilha a sua Olha, atividade. Oi. no caso das atividades compartilhadas, também, se não quiser convidar o professor, a gente também tem uma opção no Drive, né? No Google Drive, que ele vai salvando. Aí você pode montar uma pasta, várias pastas, né? Português, matemática, e pode compartilhar, fazer uma pasta compartilhada e compartilhar com os professores pelo Gmail, pelo e-mail. Pode sim. É porque aqui nesse caso, Lene, eu compartilhei tudo, inclusive as instruções da atividade, né? Caso o professor não queira que tenha outro professor na sua turma, se ele quiser passar uma atividade para ele, pode ser dessa forma também, né? Aí você vai lá no seu Drive, por exemplo, eu tenho uma pasta aqui chamada Ideias Pedagógicas. Você Isso. pode compartilhar ela, ó, você clica, digamos que é a sua pasta de atividades. Você clica com direito, pede para compartilhar e Isso. digita o endereço de e-mail do professor com quem você quer compartilhar aquela atividade. Isso. Aí, nesse compartilhar, você também tem que escolher se esse professor, se ele Vai. só pode ver, ou se ele também pode colocar uma atividade, editar o que tem lá dentro, tá bom? Aí aqui é um outro momento do curso, porque o nosso objetivo hoje era que vocês entendessem essa criação de atividade. Mais alguma dúvida, gente? Aqui no chat, a Lilian está falando sobre as atividades criadas no quiz. No quiz que você gente... fala, Lilian, são essas, tipo essa daqui, que eu pedi para resolver? Só responde aí pra gente. Se a gente tem acesso à pontuação do aluno. Então, isso vai variar muito, né, de um site para o outro. Mas o que eu peço para os meninos é para tirar foto aqui, ó. Qual foi a pontuação que ele conseguiu e me mandar. É uma opção. Gente, sites muito legais. Você coloca o só na frente e coloca a disciplina. Então, tem só português, só matemática, só história, só geografia. E aí eu vou lá no só matemática para vocês verem. Ó, ele é um portal matemático, tá vendo? E tem muita coisa legal. E aí no entretenimento, é no entretenimento? Não, é no Mat Kids, que é para nossa faixa etária. Tem uns joguinhos legais, ó. Então tem o jogo da conta, tem arqueiro matemático, aprenda a dividir, jogo da forca, ele é bem legal. Eu gosto desses sites que começam com só. Aí você coloca só e digita a disciplina na frente, que vai ter um site, certeza. Talvez um ou outro seja melhor, mas sempre tem, tá bom? Gente, o que eu tinha para contribuir, né, o pouco que eu sei, era isso, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês no que vocês precisarem, porque é um momento que está muito difícil. É uma formação que a gente ia fazer só com a equipe do 510, mas a gente tem visto o desespero dos nossos colegas em outras escolas e pedimos à regional que, junto com a gente, convidasse as outras escolas. E eu fico muito feliz de poder estar ajudando todo mundo, tá? Todos vocês. Então, fica aqui minha gratidão a quem ficou até agora. E se quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui para ouvir. Eu acho que a gente conseguiu responder todas do chat, né? Tô vendo aqui se tem mais alguma que passou batido.
Eu gostaria só de agradecer. Foi um momento muito bom. Eu participei do BIA e gostei tanto que voltei agora no quarto e quinto. E, assim, eu até sei bastante, mas esclareceu muito mais coisas que eu nem imaginava. Então, muito obrigada mesmo. Ai, que bom, a ideia é essa mesmo. Gente, uma coisa que eu tenho falado para o grupo do 510 é que agora é um momento que a gente precisa caminhar de mãos dadas, né? Então, se vocês puderem divulgar para os colegas de vocês essas informações, não divulgar a Tayla, o objetivo não é esse, mas divulguem o que vocês aprenderam aqui, tentem ensinar para eles, porque tem muita gente desesperada, viu? Então, era isso. Obrigada e até uma próxima, quem sabe. Obrigada, Tayla, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, viu? Foi 10, essa parceria aqui é sucesso. Gente, obrigada pela presença. E aí, a Tayla prometeu que vai disponibilizar depois esses links, quando vocês quiserem rever, lá no YouTube dela, né, Tayla? A gente vai mandar para os coordenadores das escolas o link, quando tiver acessível, e aí, qualquer coisa dá para vocês relembrarem algum passo, alguma coisa que vai se perdendo, né? Rô, eu vou tentar. Se eu não conseguir colocar no YouTube, porque ele tem uma política de vídeos de 10 minutos, e acima de 10 minutos tem uma configuração que eu não sei bem mexer. Mas se eu não conseguir ir lá, eu tento criar uma pasta no Drive com link livre, tá bom? Isso mesmo, e eu te falar isso, porque dá para criar, né? Às vezes a gente tem alguns filmes que ficam assim, perfeito. Aí a gente divulga e dá para assistir pelo Drive. Tá, joia, então. Então tá bom, pessoal, obrigada, viu? Até uma próxima. Qualquer coisa, estamos aqui.